Olá, que bom, a paz do Senhor para todos vocês e que esta paz maravilhosa encha o seu coração, todo o seu lar e o coração de todos os seus. Gratidão a Deus por essa oportunidade de poder mais uma vez falar com vocês desse grande amor de Deus, este amor que salva, que cura, que liberta, que transforma e que nos leva para os céus. O amor de Deus. Aproveitando, nós iremos ler um verso que se encontra escrito no capítulo de número 6 do profeta Daniel, e o verso de número 10, onde assim escreveu Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Graças a Deus. O título para essa rápida meditação: o Deus que livrou a Daniel também livra você. Gratidão a Deus, meus queridos, pela vida de todos vocês que já se inscreveram no meu canal. Gratidão a Deus pela minha vida, a vida da sua família, por esse dia tão lindo que o Senhor nos proporcionou. E aqui em minha casa, em Santa Maria da Vitória, no quintal da minha casa, onde eu me sinto à vontade para falar desse Deus tão lindo que criou tudo quanto nos cerca. Eu me sinto feliz, eu me sinto à vontade para falar com todos vocês desse grande amor. E para nos ajudar, o Senhor envia esse coral santo. Olha aí, vocês estão ouvindo o entoar dessa melodia pura, linda e maravilhosa. Esse coral que tem assim acompanhado os meus vídeos, que tem dado um som aos meus vídeos. Só Deus faz isso. Então, o livro do profeta Daniel é um livro onde nós presenciamos o agir de Deus de forma maravilhosa. E conhecemos a história bíblica que Daniel foi um daqueles jovens que foram transportados de Jerusalém como escravos pelo rei Nabucodonosor para serem escravos nos 70 anos de cativeiro lá na Babilônia. E aqui nesse capítulo de número 6, nós lendo atentamente, eu convido a você a ler todo o capítulo 6 e você verá o agir de Deus, quanto Deus agiu na vida de Daniel e está disposto, pronto a também agir na sua vida e na minha vida, na vida da sua família e de todos aqueles que você ama. Queridos, Daniel, ele era um jovem sincero, um jovem muito inteligente, estudioso, mas temente a Deus. E ele, quando foi transportado, juntamente com aqueles outros seus 3 amigos, para o cativeiro de Babilônia, chegando lá, eles foram escolhidos para servir no palácio real. E Daniel, ali servindo juntamente com aqueles outros amigos dele, que era Ananias, Azarias, e receberam outros nomes, mas eles, pelo fato deles mudarem o nome deles, eles não mudaram a identidade que eles possuíam. Já possuía, que eles trouxeram da sua terra natal. Isso é muito importante, nós preservarmos a nossa identidade. Não importa onde nós chegarmos, não importa, nós precisamos de preservar, de valorizar a nossa identidade. E Daniel assim fez. E o rei Dario, que é dito aqui nesse capítulo 6, ele escolheu jovens para estar assim servindo a ele, e ele se
agraciou de Daniel, porque viu a prudência de Daniel e intentou em seu coração a separá-lo para ajudar a ele na administração, porque ele viu a prudência de Daniel. Mas aqueles outros auxiliares do rei Dario buscava falha em Daniel que não poderia encontrar. Então eles combinaram entre si: olha, nós só vamos achar falha nesse Daniel contra o Deus dele. De outra forma, nós não acharemos. Portanto, vamos sugerir ao rei Dario que faça aí um edito para que no período de 30 dias não possa fazer petição a nenhum outro ser, a nenhum outro Deus, a nenhum outro homem, a não ser para cumprir as ordens do rei. E assim o rei Dario acatou aquela ideia daqueles outros auxiliares que ele tinha. Então ele escreveu para que durante 30 dias ninguém poderia orar a um outro Deus, poderia fazer petição a nenhum outro Deus. E Daniel recebeu essa escritura. Caso recebesse, seria penalizado. E Daniel, que tinha convicção do Deus que ele servia, assim como eu e você temos a convicção do Deus que nós servimos, que é esse Deus que criou os céus, a terra, os mares, os oceanos, os animais, as árvores, os pássaros, tudo que nos cerca, foram criados pela poderosa mão de Deus. E Daniel, ele não temeu. Daniel tinha o hábito de orar. Ele não temeu aquela ordem do rei, mas ele perseverou. Ele perseverou orando ao Deus dos céus. E nos diz aqui o verso onde nós lemos que ele continuou orando. Ele tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia Daniel se prostrava de joelho e orava ao Deus dos céus, rogando a ele a graça, a misericórdia e socorro pelo seu povo, pela sua terra que era Jerusalém. E aqueles outros auxiliares do rei Dario ficaram observando o comportamento de Daniel e foram até a casa de Daniel e presenciaram que ele não tinha dado ouvido à ordem do rei Dario e nem se importado com o documento que ele tinha assinado. Ele continuava buscando o Deus dos céus, porque ele cria, ele conhecia e tinha a convicção que Deus tinha a capacidade de livrar a ele de toda a perseguição, de toda a maldade que aqueles outros secretários do rei estavam tramando contra ele. E assim Daniel perseverou em oração. E eu quero também encorajar você a perseverar em oração. Eu não sei qual a causa que você tem apresentado a Deus, eu não sei. Eu só quero te encorajar. Não desista, persevere. Se você tem sido caluniado, alguém tem tentado amedrontar você, tem tentado paralisar você, não faça isso. Não tenha medo, não paralise, não se prostre e persevere, orando e buscando de Deus a solução desse problema que você tem buscado. E Daniel assim perseverou. E nos diz o texto, a história bíblica, que aqueles outros secretários do rei Dario, ao verem que Daniel não tinha dado ouvido à ordem do rei, entregou Daniel para ele, dizendo: Rei, o Senhor escreveu um documento ordenando que ninguém clamasse a nenhum Deus. Mas Daniel, aquele que veio de lá de Judá, ele não se importou, não deu atenção
a sua ordem, a sua petição, mas ele continua orando 3 vezes, buscando ao Deus dele, que é o Deus dos céus. E o rei Dario, nos diz o texto sagrado, que ele se preocupou, entristeceu, porque Daniel não tinha dado ouvido à ordem dele, mas ele amava Daniel. Ele sabia que Daniel não tinha nenhuma falha. E ele não queria ver a destruição de Daniel. Mas como era palavra de rei, não poderia ser cancelada. E nos diz a história bíblica que você já conhece, que buscaram a Daniel e o rei Dario, mesmo contristado, mandou que o lançasse na cova dos leões. Só depois que lançou a Daniel na cova dos leões, colocou a pedra e selou com o anel do rei. Mas o rei ficou tão preocupado, tão triste. O próprio Deus colocou tristeza, angústia no coração do rei Dario, que nos diz a história bíblica que ele não dormiu um segundo durante a noite e que ele não se alimentou, e ele declarou a seguinte palavra: Daniel, o Deus a quem você serve poderá te livrar na cova dos leões, poderá proteger você da boca, da fúria dos leões. E Daniel, nos diz o texto sagrado, que ele lá ficou por toda a noite, e Deus o protegeu, e os leões não tiveram condição de tocar em nenhum fio de cabelo de Daniel. E o rei Dario, ao amanhecer, logo cedo, foi na cova aonde Daniel tinha sido jogado e mandou tirar a pedra e falou, e chamou a Daniel: Daniel, Daniel, o Deus que você serve talvez tenha tido o poder de te livrar, de proteger você da boca dos leões. E Daniel respondeu de dentro da cova, dizendo: ó rei, vive tu, majestade. O Deus a quem eu sirvo me livrou da fúria e da boca dos leões. Olha que maravilha! Portanto, querido ouvinte da palavra de Deus, isso é resultado de fé, de fidelidade, de sinceridade, de crer no poder, no amor e na grandeza de Deus. Então, eu encorajo você, creia, confia, sirva esse Deus com sinceridade. Não importa onde nem como você esteja, mas creia em Deus, busque a Ele em sinceridade, com fé, na certeza que Ele te dará a vitória. É você mesmo, jovem. Daniel era um jovem como você. Eu quero encorajar você, jovem, senhor, senhora, mamãe, não importa a idade. Creia em Deus, porque assim como Ele livrou a Daniel na cova dos leões, Ele está pronto para livrar você nessa situação que você está passando. Ele está pronto para te livrar do perigo, das tentações. Basta somente você crer que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que quando nós cremos e servimos a Ele com sinceridade, Ele está pronto e tem todo o poder e nos guarda e nos livra de todo mal. Assim como Ele livrou e guardou a Daniel lá naquela cova dos leões, fechando a boca dos leões, hoje Ele pode, irá fechar a boca do inimigo contra a sua vida, contra a sua família, e nenhum mal atingirá, nem você, nem a sua família. Então, fique firme, creia que o Deus de Daniel, que guardou a ele e livrou a ele na cova dos leões, também está pronto para guardar você, te proteger, aonde quer que você esteja agora. Em nome de Jesus Cristo, continue crendo e servindo a esse Deus e buscando a Ele em sinceridade, porque a sua vitória já está mais perto do que ontem. A sua vitória já está mais perto. Basta tão somente crer e receber a sua vitória e toma posse. E sirva ao Deus que Daniel pregava, buscando a Ele em oração. Não esqueça, busque a Deus em oração, porque Daniel só venceu porque ele tinha uma vida de oração.
Ele orava a Deus 3 vezes ao dia. Supomos que fosse pela manhã, meio-dia ou à noite. A Bíblia não descreve o horário, não importa o horário, mas tem o hábito de orar, porque a oração é o oxigênio da alma. Quando nós lemos o texto bíblico, Deus fala conosco por meio do texto bíblico. E quando nós dobramos os nossos joelhos e oramos ao nosso Deus, nós falamos com Deus as nossas necessidades e Ele está pronto para nos responder e suprir as nossas necessidades, resolvendo todos os problemas, nos guardando e nos livrando de todo mal. Amém? Se você chegou pela primeira vez, meu muito obrigada por ter ficado até agora. Eu sou a sua irmã e amiga em Cristo, irmã Zenaide, de Santa Maria da Vitória, Bahia. E se você não for inscrito, você tem plena liberdade para se inscrever e prosseguir conosco, levando essa palavra a mais corações. Se inscreva, fique à vontade para comentar, compartilhar, apertar as notificações, deixar o joinha e nós, juntos e unidos, faremos a obra de Deus e o nome dele será exaltado e vidas edificadas e abençoadas para a glória de Deus. Amém? 1 minuto de oração. Pai Santo, Pai Eterno, está aí a tua palavra. Pai, a palavra não é minha, é tua. E que teu Espírito Santo, Deus, possa agora alcançar os corações, concedendo a resposta, o livramento e a vitória que essa pessoa está precisando. Assim como o Senhor protegeu e guardou a Daniel, guarda esse homem, esta mulher, esta criança, esse jovem. Guarda esta família, guarda este homem que está em viagem. Guarda, Senhor, a todos. Pai, é no nome de Jesus que eu oro a Ti e agradeço na certeza da vitória, porque o Senhor é um Deus de vitórias. Amém, meus amados? Meu muito obrigada. Receba o meu abraço e até a próxima.